Então, gostaria que vocês fizessem esses registros, porque agora a gente está gravando e só nesse momento aqui a gente vai conseguir acompanhar pelo chat, tá? A doutora Dalcomo, ela possui graduação em Medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, especialização em Pneumologia Sanitária pela Fiocruz, e ela tem doutorado nessa área pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Ela é pneumologista clínica, tem experiência em instituição pública e prática privada, tem experiência na condução e participação de protocolos de pesquisa clínica, tratamento de tuberculose e outras micobacterioses. Ela foi criadora e coordenadora do ambulatório do Centro de Referência, professor Hélio Fraga da Fiocruz, também foi diretora do mesmo entre 2009 e 2012, ela é membro do Comitê Assessor em Tuberculose do Ministério da Saúde, das comissões científicas das Sociedades Brasileiras de Pneumologia e Tisiologia e de Infectologia da Rede TB de Pesquisa em Tuberculose, também é membro do Steering Committee do grupo denominado Resist-TB, da Boston Medical School, e ela também participa de outras iniciativas, é um currículo bastante extenso, vou apenas destacar aqui mais uma participação da doutora Dalcomo como coordenadora e membro da Câmara Técnica de Pneumologia e Cirurgia Torácica do CREMERGE. Ela também tem experiência na área de doenças respiratórias, com ênfase em pesquisa clínica, em tuberculose, como eu já tinha comentado antes, né, e micobacterioses. A doutora Dalcomo, como vocês vêm acompanhando, ela vem tendo uma atuação bastante importante na discussão da pandemia de Covid-19, né, tanto no cenário nacional como internacional. Ela, de fato, tem ajudado demais, né, nesse contexto também de popularização sobre a ciência nesse momento, e, obviamente, tê-la aqui conosco é uma grande honra, um privilégio, e a gente gostaria muito, né, de poder compartilhar esse momento que agora ficou mais difícil, né? Então, agradecemos. Eu vou agora passar a coordenação desse seminário para os professores Isabela Ramos e Danilo Oliveira, que coordenam a disciplina de seminários integrados, e vou aqui ajudá-los ao longo da apresentação com a mediação, tá? Então, obrigada a participação de todos. Muito obrigada, Sônia, pelas palavras gentis, enfim, pela leitura atenta de algumas coisas aí que nós vimos tentando colaborar nessa área científica, na minha área, a qual eu me dedico há algumas décadas, né, pelo menos 3, né, na área de pesquisa clínica. Tenho publicado, na verdade, não na área de viroses, que é o que nós estamos tratando nesse momento, mas eu tenho uma vivência com epidemias, né? Eu trabalho como consultora do Banco Mundial, né, que não está nesse resumo que a Sônia tão gentilmente leu, e eu trabalho na África subsaariana já há alguns anos, assessorando o Banco Mundial para programas de controle de doenças respiratórias ligadas à mineração, basicamente tuberculose, AIDS e as doenças epidêmicas daquela área. Então, vi muito de perto as epidemias do Ebola, enfim, pude ter oportunidade de acompanhar os colegas tão valorosos que trabalharam por lá nessa época. Desde que a epidemia surgiu, esse contexto é importante discutir com os alunos, né, para que nós, inclusive, possamos voltar a isso depois. Isso chegou ao Brasil, na verdade, nós estamos falando de alguma coisa que tem 5 meses e 10 dias que nós sabemos do que se trata, né? Está completando um semestre agora, como, aliás, escrevi no meu artigo do Globo hoje, né? Estamos tratando de algo que há 6 meses atrás nós não tínhamos ideia do que fosse. E o que chegou a nós era uma doença viral, pneumônica, uma pneumonia atípica. Naquele momento, nós, pneumologistas, especialistas na área, dissemos, meu Deus do céu, esse negócio é grave mesmo, e começamos rapidamente a ler. Então, o primeiro registro que eu quero fazer para vocês que são de pós-graduação é assim: nunca em nossa vida, eu tenho 40 anos de medicina, eu nunca vi alguma coisa que em 3 meses, porque foi o último levantamento que eu fiz, que já tem quase um mês, pelo Medscape, por todos os PubMed, todos esses lastreadores de artigos, que
tivesse mais de 30 mil papers publicados. É uma coisa realmente, é uma avalanche. Eu não estou aqui dizendo que tudo que está publicado tem a mesma qualidade, nós estamos aí vendo estudos que vieram a público recentemente para serem estudos seminais e que foram retratados como o último da revista Lancet e que, até o momento, nós não sabemos se terá condições de ser republicado. Isso apenas para que nós consideremos o que uma doença, um fenômeno biológico e social novo faz com a modificação das nossas vidas, que é como eu resumiria o que está acontecendo. Então, era uma doença pneumônica grave, que levava uma mortalidade alta, uma letalidade também importante, vinha da China, atravessou pela Europa e chegou ao Brasil depois do Carnaval. Então, a segunda reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é de natureza sanitária e epidemiológica, será que o Carnaval no Brasil não deveria ter sido suspenso? Foi no Carnaval que a doença chegou ao Brasil. E ela chegou ao Brasil, curiosamente, né, se nós lembrarmos historicamente da gripe espanhola, de 102 anos atrás, que chegou de navio, essa doença chegou ao Brasil como uma virose, uma pneumonia atípica até aquele momento, trazida pela classe média alta de avião. Então, os voos internacionais de pessoas que tinham condições de viajar, que foram à Ásia, à Europa, e trouxeram a doença para o Brasil. Rapidamente, ficou claro para nós, né, a primeira vez que eu me manifestei sobre isso na grande imprensa foi no dia 12 de março, quando eu voltava do Comitê Técnico Assessor que o Ministério da Saúde, na ocasião, conduzido pelo ministro Mandetta, convocou alguns pesquisadores e especialistas da área justamente para trabalhar. Naquele momento, o que nós fizemos no âmbito do Ministério da Saúde? Nós revisamos os fluxogramas existentes para o SUS do que era síndrome gripal, né? Associamos a síndrome gripal, naquele momento, um fluxograma que todo mundo conhece, né? Isso está amplamente divulgado, nós associamos o indicador clínico que nos pareceu mais relevante, baseado no que nós havíamos aprendido da China, que era hipertensão arterial. E outros, né, porque na China a hipertensão arterial havia concorrido com uma mortalidade maior, sem dúvida nenhuma, do que nós conhecíamos. Rapidamente depois, quer dizer, ao longo do mês de março, já com um número enorme de pacientes internados, ficava claro que no Brasil a epidemia teria algumas características. Primeiro, ela possivelmente obedeceria à distribuição epidemiológica já sabida, que é 80% de casos leves, autolimitados, e 20% de casos que necessitam internação hospitalar, suporte de oxigênio de fluxo alto e, eventualmente, metade, 5 a 10% desses 20%, portanto, um número menor, exigiriam terapia intensiva e cuidados de maior complexidade. A segunda coisa que ficava claro para nós é que já não era mais uma pneumonia atípica. Já estava claro que era uma doença que se manifestava pelo aparelho respiratório, que era transmitida, né, de uma pessoa para várias outras. Então, o RT, a taxa de transmissibilidade, já estava demonstrado naquele momento que era alta, então era 1 para 3, acima de 3, alguns lugares já alcançavam 4. A epidemia naquele momento batia na Europa, batia em países como a Itália, né, rapidamente evoluindo com uma morbidade enorme, uma mortalidade também muito rapidamente rápida, né, e muito alta. E nesse momento a literatura mostrava para nós, e clinicamente nós já víamos isso, que era uma doença, na verdade, bifásica clinicamente, né, que é o que dá a complexidade dela, né? Ou seja, se eu tivesse que resumir, até porque eu passei por ela, né, me curei recentemente, né, quando vivemos a doença, nós entendemos perfeitamente, e é por isso que nós a tememos. Porque ela é bifásica, ela tem uma fase inicial de grande viremia, de grande replicação viral, onde o paciente tem febre, tem alguns sintomas respiratórios, e ao completar os primeiros 6, 7, 8 dias de evolução, nós entramos na chamada fase inflamatória, que é a fase que mais leva essa doença a concorrer com uma mortalidade e uma letalidade muito altas, que é quando o paciente, então, apresenta
esse termo que todo mundo conhece, né? Aquela tempestade de citocinas, quer dizer, uma doença com perfil inflamatório muito grave, o paciente então desenvolve aquela reação inflamatória, muitas vezes incontrolável, acompanhada de fenômenos trombogênicos. Então, já ficava claro até o final do primeiro mês de evolução da doença entre nós, né, nós tratando doentes desde o primeiro momento, internando, acompanhando, como eu tratei muitos, e ficava claro que os pacientes muitas vezes morriam, não era pela pneumonia, os pacientes morriam pelos fenômenos tromboembólicos que decorriam da pneumonia, né? Seja insuficiência renal, muitas vezes com falência renal, muitas vezes com doenças cardiovasculares decorrentes dessa trombogênese, digamos assim, da qual esse vírus se caracteriza. E é por esta razão que hoje está muito claro para nós que, do ponto de vista terapêutico, né, talvez esse não seja o escopo maior dessa discussão com vocês, mas é importante saber, nós utilizamos anticoagulantes no momento inicial do diagnóstico, quando o paciente tem os primeiros sintomas, justamente como se fosse uma profilaxia, já que estamos diante de uma doença para a qual não há nenhum tratamento até o momento demonstrado como eficaz, sobretudo nas formas não graves. E depois nós vamos comentar o que são as formas graves e como elas são conduzidas. Naquele momento, nós estávamos em franca ascendência de curva, medidas foram tomadas no Brasil, e aqui eu gostaria de fazer um novo comentário conceitual como isso foi conduzido no Brasil. Até o final da gestão do Ministério da Saúde, quando nós tínhamos acesso aos dados e uma participação de nós todos muito frequente, muito à vontade, estudávamos e dávamos sugestões, etc., isso tudo mudou. Nós nunca tivemos, durante esse período todo da epidemia no Brasil, algo que eu hoje estou segura de que teria sido, a pergunta que nós estamos respondendo é como conduzir, eu diria como nós deveríamos ter conduzido, nós nunca tivemos uma administração harmônica da epidemia no Brasil. Nós nunca tivemos uma coordenação que falasse a mesma língua que nós, quer dizer, nós, quando eu digo nós médicos, pesquisadores, cientistas, etc. Sempre houve uma tensão, né? E do ponto de vista político, isso se refletiu numa tensão também entre o governo central e os estados, porque as medidas tomadas foram diferentes. Então, na verdade, da mesma maneira como eu falei da enxurrada, né, dessa tsunami de 30 e tantos mil artigos publicados em 4 meses, eu poderia dizer que nós também temos no Brasil hoje, está muito claro isso, uma situação epidêmica muito particular e muito dificilmente comparável com qualquer outro país. Quem já me ouviu falar, já me ouviu dizendo que a doença iria se rejuvenescer no Brasil, né? Isso não foi digamos assim, uma premonição absolutamente, nem algo dito de maneira ligeira, não, nós sabíamos que ela ia se rejuvenescer no Brasil, né? Desde o início, eu dei essa entrevista no dia 16 de março, dizendo a Covid-19 vai se rejuvenescer no Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquele momento nós já sabíamos da altíssima mortalidade na Itália, altíssima mortalidade na Espanha em pessoas de muita idade. Então, havia uma mortalidade relacionada, né? Se nós quiséssemos aqui fazer um comentário quase darwiniano, né? Nós poderíamos dizer essa doença é uma doença de hospedeiro e faz uma certa seleção natural pelos mais fortes, né, sobrevivem, ou seja, os mais jovens, os que não são portadores de comorbidades, que têm boa saúde. Então, assim, existe esse componente, é claro que isso é discutível, eu estou fazendo um pouco algumas provocações para que nós reflitamos em conjunto com vocês ao final dessa minha apresentação. Naquele momento, portanto, estava claro clinicamente que nós estávamos falando de um fenômeno crescente, né? Tínhamos um RT, uma taxa de transmissão que era muito diferente de um local para outro, e a epidemia foi eclodindo nos diversos e diferentes estados brasileiros de maneira também diferente. Sempre da mesma maneira, trazido pela classe média, como foi em Manaus. Manaus é um exemplo paradigmático. Manaus todo mundo viaja muito, né? Manaus é muito perto dos Estados Unidos, ali da Flórida, né? É tão rápido ir para a Flórida quanto vir para o Rio de Janeiro, então todo mundo viaja muito, a doença chegou de avião, trazido pela classe média
alta e rapidamente ela se disseminou para as pessoas de muito baixo poder aquisitivo, levando àquela tragédia de Manaus. Então, hoje, Manaus tem talvez a situação, né, o Amazonas, digamos assim, tem talvez a situação mais interessante do ponto de vista de estudos, né? Eu tenho acompanhado de perto com nossos colegas da Fiocruz de lá, porque Manaus conseguiu uma coisa extraordinária, quer dizer, teve aquela mortalidade altíssima, todo mundo lembra daquelas cenas horrorosas de covas e covas sendo abertas. Manaus tinha uma média de 26 enterros por dia, chegou a dias com 160, e hoje Manaus praticamente voltou ao normal. Então, hoje está tendo 38, 36 sepultamentos por dia. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer alguma coisa diferente do que nós estamos vendo no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Manaus, provavelmente, né, será a primeira capital, talvez, brasileira, onde nós vamos identificar uma imunidade comunitária, uma imunidade de rebanho, né? Os estudos conduzidos pela Universidade de Pelotas já mostraram uma taxa um pouquinho maior, e o próprio estado do Amazonas está conduzindo um inquérito agora com 5.000 pessoas na comunidade, que provavelmente vai encontrar uma taxa de protegidos, digamos assim, maior do que a média. Então, Manaus pode ter essa situação. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu vivo no Rio de Janeiro e aqui a situação é tão grave, tão caótica, que nós nem podemos dizer isso. O que nós sabemos até o momento é que nós não temos em nenhum local brasileiro um RT, ou seja, uma taxa de transmissão menor do que 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que alcançar isto, né, que seria o sonho de consumo de todos nós, permitiria realmente uma abertura da economia, uma eventual abertura de escolas. E hoje nós não temos essa situação em nenhum local brasileiro. Então, assim, isso foi o que aconteceu. Eu estou sempre fazendo comparações, porque o raciocínio analógico ele é muito importante numa reflexão sobre um fenômeno tão novo quanto nós estamos vivendo. Se vocês forem olhar o que aconteceu na Alemanha, a Alemanha teve uma situação muito particular. Quer dizer, a doença não foi de velho, como foi na Itália e na Espanha. A doença chegou na Alemanha trazida pelos jovens que iam para as estações de esqui, portanto, jovens de classe média. A Alemanha, todo mundo sabe que é o país mais rico da Europa, com uma disponibilidade, né, sempre com backup, tem um leito, tem um backup de outro para um, então enfim, havia sobra praticamente, um número de adoecimentos sem muita gravidade, né? Novamente voltando ao que eu estou chamando, professor Massuda, desse componente darwiniano, digamos assim, né? que é interessante, né? De saudáveis, e uma mortalidade baixíssima. Por que razão isso aconteceu? Não era só porque eram jovens, a maioria era porque a Alemanha tem uma qualidade de prestação de assistência de terapia intensiva extraordinariamente boa. Se nós formos comparar isso, por exemplo, com a Itália e com a Espanha, por que aquela situação foi tão dramática? Eu tive várias conversas e vários webinários com os colegas de lá, onde eu pude ouvir deles, dito por eles mesmo, né, o que nós estávamos assim um pouco chocados de saber que poderia existir. Eles praticavam sim a escolha de Sofia, como aqui também se praticou em muitos momentos. São Paulo menos, porque São Paulo é mais organizado, mas no Rio de Janeiro, sem dúvida, Manaus, outros locais onde a pressão sobre o sistema de saúde foi muito grande, né? E a Alemanha não teve nada disso, quer dizer, tem um sistema extraordinário, e a Itália e a Espanha não, quer dizer, não tem SUS, absolutamente não tem SUS, quer dizer, não tem rede básica de saúde, ou as pessoas morriam em casa ou eram internadas e não havia absolutamente a quantidade de equipamentos, pessoal qualificado em número suficiente para atender essa quantidade enorme, essa pressão de demanda para casos graves. Então, portanto, o Brasil também tem uma situação muito particularmente característica do Brasil, né? Quando nós tivermos o chamado recuo histórico necessário, certamente nós vamos poder fazer lindos papers médicos descrevendo as diferenças regionais do que houve no Brasil. Então, hoje eu poderia dizer, resumindo, né, até agora, de que nós hoje, qual é a situação hoje do Brasil? Né? Temos uma epidemia
27 epidemias diferentes, eu diria, né? Completamente diferentes. A situação do Rio de Janeiro nada tem a ver com a situação, por exemplo, de Santa Catarina. Santa Catarina tem uma situação controlada, pode abrir o comércio se quiser, tem uma situação, Curitiba, de certa maneira, também, ou seja, procedeu-se controle pelas autoridades com mais, digamos, com mais harmonia entre os poderes, permitindo que o resultado, depois de 2 meses de uma contenção e um distanciamento social, isso se desse e alcançasse esse resultado positivo. Da mesma maneira, mas com uma complexidade muito maior, as coisas se dão num estado como a Bahia, por exemplo. A Bahia tem muito caso, a Bahia tem uma mortalidade comparável, mas a Bahia hoje estuda o problema que é a grande preocupação deste momento, eu diria, para todos nós. Então, nós provavelmente vamos conseguir controlar a epidemia com um corte, digamos assim, social do que está ocorrendo. Então, hoje é verdade que nós temos uma redução da taxa de ocupação de leitos da rede privada muito substantiva. Então, no Rio de Janeiro, São Paulo, nós já temos uma redução que chega quase a 60%, mas nós temos um outro indicador. Então, esse é um dos indicadores que seria necessário para a abertura dos serviços, pensar em abertura de escola, universidades, etc. Então, um deles é ter um RT menor do que 1. O segundo é ter taxa de ocupação de leito hospitalar com uma redução substantiva, coisa que só aconteceu até agora na rede privada. Porém, há indícios de que mesmo na rede pública possa sim estar havendo uma menor pressão sobre os leitos de terapia intensiva. Então, assim, quer dizer, isso significaria o quê? Que nós estamos controlando a epidemia? Não, acho que não. Quer dizer, nós vamos ter segunda onda, né? Essa é uma reflexão que nós todos temos que ter, né? Nós não podemos responder ainda. Né? Outros países que nos antecederam, né, e que nós aprendemos muito com eles, né, aqueles que eventualmente me ouviram falar, viram que eu tinha uma simpatia, digamos assim, né, pelo modelo que foi aplicado na Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve uma atitude, desde o início dessa epidemia, em que ela utilizou duas coisas. Né? Ela utilizou um hábito, digamos assim, muito culturalmente inserido na sua cultura, que é o uso de máscaras. Então, a Coreia deu máscara para a população inteira e disse tem que ter barreira mecânica. Essa é uma doença que se transmite por perdigotos, se transmite por gotícula, se deposita em superfície. Começaram os primeiros estudos mostrando o número de horas que o vírus pode permanecer em algumas superfícies, quer de aço, quer de plástico, etc., com uma média aí de 4 a 12 horas, eventualmente. Nunca li nada muito consistente sobre isso, que o vírus era capaz de sobreviver e, portanto, contaminar as pessoas em ambientes fechados, como elevadores, transporte coletivo, etc. Então, a Coreia fez isso. Barreira mecânica era importante, né? E eu acho que é isso mesmo, até porque eu trabalho num ambiente, até porque faço trabalho de pesquisa clínica com muita tuberculose, onde eu trabalho, e casos de muita resistência também. Então, nós trabalhamos num ambiente que é próprio para isso. Nós usamos máscara N95 desde que elas existem no mercado, temos filtro EPA, temos um ambiente de trabalho bastante bom, né? Que nem todos têm essa condição. Então, a Coreia fez isso e a Coreia testou em massa. Então, naquele momento, ficava claro para nós que o Brasil tinha que testar mais. Então, nós éramos um dos países que menos testava e, infelizmente, passados 3 meses, nós continuamos sendo um dos países que menos testa. Então, isso é que não nos permite, nesse momento ainda, responder a despeito dos estudos epidemiológicos que têm sido conduzidos pela Universidade de Pelotas, né? Como vocês sabem, a Pelotas fez um desenho amostral de cidade, e nessas cidades fez um desenho de sorteio de casas e clusters para colher testes sorológicos para verificar qual é a taxa de infecção nessas comunidades. Então, testagem em massa, utilização de barreira mecânica, distanciamento social e, no nosso caso brasileiro, a grande arma, que era o SUS,
desde o início, estava claro que esses eram os caminhos, digamos assim, para controlar a epidemia. Então, faltava o quê? Faltava esse discurso harmônico ao qual eu me referi. Então, ficava claro que esses pacientes graves teriam que ser tratados com a complexidade que eles exigiam e, rapidamente, nós fomos, enfim, cuidando dos nossos pacientes, enfim, não vou entrar nos detalhes clínicos dos pacientes de terapia intensiva aqui, mas nós utilizamos no Brasil até esse momento, conseguimos autorização regulatória e ética junto à CONEP para a utilização da transfusão de plasma de pacientes convalescentes para pacientes graves em terapia intensiva. Isso tem sido feito tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é no Instituto Estadual do Cérebro, cujo CTI foi totalmente dedicado para os pacientes com Covid-19 grave. Em São Paulo, no Sírio-Libanês e no Hospital Albert Einstein, que tem conduzido pesquisas nessa linha. O Brasil conseguiu igualmente ser aprovado pela OMS para sediar, através da Fiocruz, nós somos os coordenadores do estudo dito Solidariedade aqui. O que é o Solidariedade? O Solidariedade é um conjunto de ensaios clínicos chancelados pela Organização Mundial da Saúde, que vai testar, já está testando, nós começamos isso no meio do mês de abril. Estamos incluindo pacientes nos 4 braços previstos para esse estudo, que são um braço com a utilização do antiviral, que também tem sido usado nos Estados Unidos, chamado Remdesivir, né, que estou falando só de caso grave agora, internado em terapia intensiva. Ou a associação de 2 antivirais muito conhecidos nossos, que são usados para AIDS já há muito tempo, que são o Lopinavir e o Ritonavir. Um outro braço com interferon beta, que é um medicamento, um biológico também utilizado para tratamento de esclerose amiotrófica lateral, já conhecido, tinha sido testado no Ebola com um resultado muito precário, mas enfim, foi aprovado eticamente para utilização no SARS-CoV-2, e um 4º braço da cloroquina, que foi temporariamente interrompido, como todos vocês viram, noticiado pela Organização Mundial da Saúde, tendo em vista a recomendação de que os conselhos de análise de segurança fizessem a revisão. Então, o Brasil se coloca numa posição, digamos assim, também de gerar resposta científica sobre isso. Então, resta ainda, né, digamos, para nós, uma epidemia extremamente diversa, como eu disse, uma falta de resposta, e aí não é só nossa, do mundo todo, do que fazer, qual é a melhor conduta a ser oferecida para os pacientes de leve e de moderada gravidade. Agora surgiu um fato novo, né? Todo dia surge um fato novo nessa epidemia, né? Que é a questão dos pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos e a questão da transmissão. Não tem nada de novo nisso, gente, nada, né? E isso foi apenas o que eu chamaria um mal-entendido, uma infelicidade de quem falou em nome da OMS, porque todos nós sabemos que a transmissão é diretamente ligada à carga viral. Por que razão um número enorme de profissionais de saúde foi comprometido e ficou doente em todos os locais? Leiam as notícias e vejam a quantidade de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que faleceram na Itália, na Espanha e, inclusive, no Brasil. Né? Então, assim, isso não se deveu apenas à falta de equipamentos de proteção individual adequados, né? Porque isso não foi um fenômeno assim que tenha sido tão... Né? Foi dramático? Foi. Em algumas áreas do Brasil foi, sem dúvida nenhuma foi. Né? Mas a exposição dessas pessoas a um ambiente fechado, onde a carga viral era muito alta. Na China foi a mesma coisa, o número de médicos e profissionais de saúde que faleceram foram por excesso de exposição à carga viral. Então, havia necessidade de um investimento, digamos assim, tanto na rede do SUS quanto na rede privada, para que as pessoas trabalhassem em condições melhores. Então, assim, qual é a situação hoje que nós temos? Né? Então, falta de resposta para casos leves a moderados, e o que nós temos de perspectiva? Né?
essa discussão infinita que vocês viram, né, e que assim eu particularmente tenho uma visão muito cética, muito consolidada, crítica em relação a essa utilização, inclusive a recomendação governamental da utilização da hidroxicloroquina e da cloroquina, né, todos conhecem a minha posição, eu já declarei isso de público muitas vezes, baseado em tudo que eu li até agora. Né? De qualquer maneira, o braço da cloroquina voltou a ser utilizado no estudo Solidariedade, quer dizer, nós estamos incluindo doentes nesse braço após a liberação e a revisão da Organização Mundial da Saúde. Então, nós vamos ter alguma resposta de um estudo duplo cego, clínico, randomizado, contra placebo, etc. Enfim, alguma resposta vai sair do que fazer. Para casos graves, está muito claro pela literatura que ela não tem mais lugar. Eu diria que é um assunto encerrado. Outros estudos têm sido feitos com outros medicamentos que foram recondicionados para outra utilização, como vocês também têm lido aí pela imprensa, e nós não temos nada a dizer, porque não há nenhuma resposta sobre isso ainda. Para os casos graves, quais são as perspectivas, digamos assim, de esperança, né, ou do ponto de vista científico, que são muito desafiadoras para nós, né? Nós precisamos ainda de uma resposta robusta da melhor conduta para casos graves, e eu diria que a coisa mais promissora do ponto de vista prospectivo é o que saiu essa semana, que é a utilização. Vocês se lembram que eu disse no início dessa apresentação que é uma doença, digamos assim, meio bifásica, né? Uma fase virêmica importante e depois uma fase inflamatória marcadamente. Então, se nós tivéssemos uma solução terapêutica para atuar nesse momento de uma transição de uma fase para outra, seria interessante. Então, duas gigantes da indústria farmacêutica se uniram num ensaio que deve começar, que está aprovado, que é um ensaio que vai utilizar um antiviral, que é o Remdesivir, com um anti-inflamatório biológico, que é o tocilizumab, que é o inibidor da interleucina 6, que é uma das citocinas liberadas com maior quantidade, que faz essa cascata, essa tempestade inflamatória a qual eu me referi. Então, isso seria, digamos, uma prospectiva positiva, interessante, e se nós pudermos ter uma chance, o Brasil, de participar de um estudo dessa natureza, seria muito interessante, mas não há nenhuma informação sobre isso até agora. E a segunda coisa, a questão da vacina, né? Essa é tipicamente uma doença, né, cuja prevenção, digamos assim, do mundo ideal, né, no mundo real ideal, seria a utilização através de uma vacina, e o Brasil vai testar a vacina dessas. Existem hoje 120 vacinas em estudo no mundo, 19 ou 20 relativamente promissoras, duas que são consideradas as mais promissoras, as da China nós não temos muita informação, né, mas a China também tem umas 20 vacinas em estudos, que são a vacina de Oxford, a chamada vacina de Oxford, que na verdade hoje é a vacina da AstraZeneca, né, que comprou a patente da vacina, e a vacina do NIH nos Estados Unidos, que entra na fase, vai começar uma fase 2 agora em Seattle, e que é uma vacina que está indo. Então, a vacina de Oxford, ela foi testada em primatas não humanos, ela utiliza uma proteína utiliza adenovírus colhidos de macacos, chimpanzés e rhesus, né? Os estudos publicados em primatas não humanos até o momento mostraram um resultado interessante, quer dizer, no sentido de impedir a progressão de pneumonia grave, portanto, interferir sobre a mortalidade desses primatas, mas ela não foi capaz de fazer clearance viral. Esses primatas apresentavam vírus viável depois de 15 dias de aplicação. Então, assim, mas mesmo assim foi considerada promissora no sentido de ser, pelo menos, uma profilática, digamos assim, do agravamento da doença. Então, talvez com isso, né, com o perdão da brincadeira, talvez seja uma vacina que, na verdade, vai transformar o problema realmente numa gripezinha, porque se nós conseguirmos impedir a progressão e ficarmos só no resfriado, protegidos pela vacina, já terá sido um grande êxito. Então, esses, em termos de
de perspectivas, eu diria que são a situação mais importante. A outra, mais promissora, digamos. E a outra coisa é que nós precisamos conhecer, né, quer dizer, como conduzir a epidemia. Né? Eu concluiria dizendo nós precisamos conhecer qual é a nossa taxa de infecção, quanto da nossa população é suscetível e não é suscetível, né? Tudo que nós estamos dizendo até agora não está respaldado pelos achados até o momento, mas seguramente nós precisaremos até para poder prever qualquer discussão de abertura. Né? Hoje, a OMS, enfim, teve ontem, né, essa infelicidade, né, da pessoa que falou pela OMS de dar uma informação que criou mais uma confusão nessa falta de coordenação nacional e regional que eu acho que o Brasil carece desde o início do controle dessa epidemia, ou seja, era tudo que nós não precisávamos, era ter operado no meio de tanto conflito e tanta coisa, que é a OMS ter dito que caso oligosintomático ou pouco sintomático, ainda que tenha PCR, RT-PCR positivo, que é o teste molecular padrão ouro para diagnóstico, não transmite. Isso não é verdade, quer dizer, nós sabemos que há casos, né, nós precisaríamos, para dar essa resposta, conduzir aqui também casos muito pouco sintomáticos que tenham sido testados e com estudo de contatos. É só através disso que nós teríamos condição de responder a isso. Então, em linhas gerais, quer dizer, eu comentei como é que a epidemia chegou, como nós deveríamos ter conduzido a epidemia, com a harmonia entre os poderes e entre a ciência de maneira desejável, como a epidemia se diversificou no Brasil, para eu estar aqui dizendo que nós temos, na verdade, 27 epidemias que, somadas, fazem esse conjunto tão diverso que é o Brasil, e as perspectivas e a nossa contribuição, que nós temos tentado participar, manter todos os contatos com os grupos internacionais que estão colaborando no sentido de também encontrar respostas nos seus países, né? Perguntas que ficam. O Brasil, uma vez tendo vacina, essa vacina funcionar nos 2.000 brasileiros que serão testados, com preferência para os profissionais de saúde, nós teremos acesso, nós teremos prioridade, isso é sempre muito perguntado. Eu participei ontem de um webinar com o pessoal da vacina de Oxford. Nada nos assegura, né? É claro que aí tem a disparidade sempre do grande poder do capital, né? Quer dizer, os Estados Unidos já botou $1 bilhão na vacina, o Instituto Serum da Índia já disse que vai fabricar 1 bilhão de doses, né? A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, então assim, nós teremos que encontrar o nosso lugar ao sol. Mas nós temos duas possibilidades de negociar com uma condição bastante, eu diria, boa qualidade, e possivelmente muitos dos senhores aqui ouvindo sabem disso. Nós temos o Instituto Butantan em São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, que são seguramente locais para uma discussão robusta sobre transferência de tecnologia, para que a vacina possa eventualmente ser fabricada no Brasil. Então, essas seriam as informações, no tempo que me foi dado, que eu gostaria de trazer e me colocar muito mais do que aqui falar e vocês ouvirem. Se eu puder responder as perguntas, eu farei com muito prazer. Muito obrigada pela atenção. Professora Dalcomo, muito obrigado por sua apresentação brilhante, excelente. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Nós estamos com a casa cheia, 107 participantes, e é claro que o tema foi bem instigante, bem amplo, como conduzir a epidemia do Covid no Brasil, e é óbvio que a gente não esperava também uma receita milagrosa, mas um debate rico aí de informações do panorama atual e das nossas perspectivas para podermos explorar aí essa tua experiência e conhecimento. Então, muito obrigado. A gente já pode abrir para as perguntas, né? E já temos uma primeira pergunta aqui, professora Dalcomo, né, que está elogiando a palestra e perguntando quais as perspectivas da pandemia no Rio de Janeiro e quais as condutas que deveriam ser tomadas pelos governos para conter a pandemia nesse momento. Pelo Pedro Costa. O Rio de Janeiro é sempre
É sempre o nó górdio disso tudo, né, gente? Porque o Rio de Janeiro, a situação, eu diria que hoje talvez seja a situação mais complexa. No entanto, nós já temos algumas informações que eu tive essa manhã, Danilo, exatamente, trabalhando com colegas da Fiocruz, que junto com residentes têm trabalhado na zona oeste do Rio de Janeiro, né? E parece que há uma demanda, uma pressão de demanda sobre leitos um pouquinho menor. Eu falei já dei informação da rede privada, onde a redução foi muito grande. Então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro, que nós cometemos alguns erros também, né? Cometemos erros de investir em hospitais de campanha que não funcionaram, e hoje eu seria completamente, radicalmente contra qualquer investimento em hospitais de campanha, porque os hospitais de campanha que funcionam aqui no Rio de Janeiro são os 2 operados pela Rede D'Or, que é uma rede privada, onde funciona praticamente igual, né? Então, assim, mas no Rio de Janeiro eu acho que nós temos um problema que, na verdade, é de certa maneira comparável ao que a Bahia vive nesse momento, que é a interiorização da doença. Então, eu não falei disso quando fiz a apresentação, mas hoje eu acho que o Brasil tem um problema, né? Nós sabemos que só 20% dos municípios brasileiros têm leito de terapia intensiva, e nós temos a interiorização. Então, por isso é que qualquer fechamento ou abertura de comércio, de negócios, etc., tem que ser muito bem pensada. E o Rio de Janeiro, exatamente por também não ter uma situação de coordenação muito bem organizada, como tem São Paulo, por exemplo, São Paulo, o governador, vocês estão vendo isso na televisão, o governador se reúne com o grupo médico que o assessora. E isso no Rio de Janeiro não acontece assim, né? Nós tivemos um comitê, eu fiz parte do comitê que assessorava, nomeado pelo governador, junto ao secretário da Saúde, até a mudança. Depois o secretário mudou, tem um secretário novo, evidentemente ele deve ter composto um outro comitê, mas nós não fazemos parte desse. Então, assim, mas nós não temos essa transparência, né? A outra questão é justamente a organização da rede básica. Hoje, e eu, ao dizer isso, eu faço inclusive uma autocrítica, né, porque no início eu fui uma das vozes que disse: não lotem os serviços de saúde, só procurem serviços de saúde quando tiverem com muita falta de ar e febre alta. Isso não está certo. Hoje está claro que a estratégia melhor seria ter no Rio de Janeiro locais onde as pessoas da rede básica pudessem ser mantidas recebendo atenção e cuidado. Não necessariamente porque são graves ou vão para a CTI, não é nada disso, mas lugares, enfermarias grandes, lugares transformados, hotéis, albergues, onde a pessoa com um mínimo de sintomas, digamos assim, mas pela idade, pelo fato de ser um diabético ou um hipertenso importante, ele necessitasse ou morar sozinho, né? Algumas questões de ordem social que justificassem que essa pessoa ficasse no local até melhorar. Até porque, me permitam um depoimento pessoal, eu fiquei doente, eu passei 16 dias isolada. Não é mole, esse bicho maltrata muito, né? Para levantar um copo, usar 2 mãos, que é uma coisa inteiramente estranha a nós, ter dificuldade para tomar banho, porque a fraqueza é insuportável. São de isolamento muito boa, confortável, com alguém que levava comida toda hora. Então, nem sempre uma pessoa moradora de comunidade vai ter essa condição. Então, o Rio de Janeiro tem que pensar, nesse momento, numa estratégia para atender e assistir essas pessoas que não tenham gravidade que precisem. E a outra questão é um provimento, digamos assim, assistencialista. Não tenho nenhum constrangimento de usar esse termo, até porque fui das primeiras vozes que conclamei a iniciativa privada dizendo: não pode cair só nas costas do governo assistir essas pessoas. O Brasil tem uma cultura extremamente egoísta, nós não temos cultura de doação, ao contrário dos Estados Unidos, então a iniciativa privada tem que fazer coisas, e nós conseguimos muita coisa, né? Nós estamos distribuindo desde março 18, 15 mil máscaras nas comunidades, nós conseguimos que empresas produtoras de perfume
passassem a produzir sabão líquido e algumas coisas, mas isso não é suficiente porque nós temos 2 milhões de pessoas que vivem em comunidade apenas no Rio de Janeiro. Então, o Rio tem uma complexidade que é muito própria dele, né? E mais essa confusão entre os poderes que também não se entendem. Nós não estamos, nesse momento, participando exatamente, e nós não sabemos hoje, se algum de vocês me perguntam qual é o RT do Rio de Janeiro, né? Eu posso lhes dizer apenas que ele ainda não é abaixo de 1. Então, do ponto de vista epidemiológico, não há nada que nos permita, com segurança, dizer pode abrir escola, pode abrir comércio. Todo mundo viu o que aconteceu, todo mundo viu os ônibus e metrôs e trens lotados de pessoas. Essas pessoas, pelo menos 20% delas, daqui a 12 dias vão estar nas filas da rede do SUS esperando atendimento. Então, assim, o Rio de Janeiro, eu acho que talvez seja a situação mais complexa hoje no Brasil. Bem, a gente tem uma outra pergunta aqui, doutora Margarete, sobre como é que é possível doar plasma no Brasil, né? Você sabe, você tem essa possibilidade? Então, a aluna aqui pergunta sobre ter uma pessoa que se curou e que tinha interesse em doar plasma, a Tayana Freitas. Sim, nós conseguimos, no começo do mês de abril, conseguimos autorização, havia vários protocolos submetidos ao sistema CEP-CONEP, a CONEP não havia autorizado, portanto não era possível fazer no Brasil. Naquele momento, a experiência americana já acumulava um número de casos grande, né? Nova York, com a epidemia muito pesada, como todos nós sabemos que se abateu lá, já faz isso desde o início. Nova York, inclusive, usa um critério menos rígido do que o nosso, basta ter 28 dias de convalescente e já pode doar. Aqui nós estamos colhendo plasma de pessoas que devem comparecer ao Hemorrio, né? Tem um telefone do Hemorrio onde se marca isso, tem que ser comprovadamente PCR negativo no controle, tem que ter IgG positivo no exame sorológico de controle, e eles vão fazer os outros testes que vão verificar se essa taxa de IgG vista no teste sorológico dá a essa pessoa um percentual de anticorpos neutralizantes suficiente para fazer doação para os convalescentes. E aí é feita a transfusão para os pacientes convalescentes, uma transfusão em geral, e tem um braço do protocolo que está usando 2 transfusões quando o doente precisa. Isso basicamente é essa a informação. Obrigado, Rio de Janeiro e São Paulo. Bem, a professora Cássia Turci, do CCMN, ela está perguntando, porque a gente fala muito sobre a Alemanha, países principalmente da Europa, mas alguns casos que parecem que têm tido sucesso, como a Índia. O que eles fizeram e qual a experiência que a gente pode tirar de um caso como a Índia, que teve uma baixo número de mortes, digamos, né? Bom, a Índia a gente, na verdade, sabe muito pouca coisa até agora, né? As informações que nós temos não são assim, não tem muitos trabalhos indianos publicados, mas a Índia não é um país exatamente democrático, né? Então a Índia conseguiu fazer, numa população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? A Índia tem 1,5 Brasil e mais 1 bilhão, né? de população, com diferenças, inclusive, grandes, né? Diferenças religiosas, eventualmente, de crença, mas a Índia tem um governo forte. E a Índia conseguiu fazer um distanciamento social importante, não se pode negar, né? Eu conversei com uma colega da OMS, que é indiana, que trabalhou muitos anos no Instituto de Pesquisa da Índia, que, portanto, conhece seu país muito bem. Eu fiquei curiosa, liguei para ela, falei, como é que vocês estão conseguindo? Ela disse, bom, ainda vai demorar um pouquinho a sair os trabalhos. A Índia teve uma mortalidade importante, mas não posso dizer quanto, mas assim, eu acho que a minha impressão é que foram questões culturais e mais um governo forte que determinou, e os governos locais seguiram, um isolamento social bastante importante naquela população. Obrigado. O Samuel, ele questiona
quais seriam os parceiros do Brasil para que a gente pudesse produzir o número de vacinas suficiente, né? 200 milhões de doses, pelo menos. Seriam parceiros internos ou externos também? Não sei exatamente. Tô muda? Não está mudando, não. Não sei exatamente. Enfim, eu acho que o Brasil tem perfeitas condições de estabelecer parcerias internacionais, não há dúvida, né? O Brasil, se a AstraZeneca concordou, e o Brasil isso está sendo financiado em grande parte pela iniciativa privada, né? Todo mundo sabe que é a Fundação Lehman e mais o Instituto Dora, aqui no Rio de Janeiro, que colocaram recursos, né? E tendo nós dois órgãos, como eu disse, né? Como o Butantan e a Fiocruz, eu acho que não seria difícil para o Brasil fazer parcerias que pudessem colocar o Brasil como um dos negociadores, digamos, de início logo, se foi um dos países escolhidos. É importante, ninguém perguntou, não me lembro se disse, mas acho que não, por que o Brasil teve condição de negociar a participação nessa fase 3 do ensaio, né? Por uma razão que não é exatamente boa, né? É porque nós temos justamente um número de infectados muito pequeno ainda, muito pequeno. É isso que propiciou que nós pudéssemos ser um virtual bom candidato a desenvolver o ensaio, né? Por que aqui o número foi calculado de 2.000, no Reino Unido 10.000 e nos Estados Unidos 30.000, eu não sei lhes dizer, mas alguém fez esse cálculo amostral e no Brasil o critério de inclusão como candidato à vacina será adultos, né, entre 18 a 55 anos e preferencialmente profissionais de saúde que não tenham ainda sido imunizados e que não tenham IgG positivo nos testes de paciente elegível para vacina. Nessa questão é interessante que já sempre tem uma crítica enorme de que o Brasil e países africanos são utilizados como cobaia, né? Mas será que também não tem essa questão de que aqui já está, tanto aqui quanto na África, existe uma contaminação ainda bem menor, digamos, do que na Europa, proporcionalmente, em termos de número de pessoas proporcionalmente infectadas? E você acha que essa polêmica se justifica ou não nesse caso, né? Porque tem muita gente que sempre fala, a gente estão usando o terceiro mundo como cobaia. Eu não acho não, porque absolutamente isso nem passou pela minha cabeça. Na verdade, eu fiquei muito contente quando soube que o Brasil ia ter uma chance de fazer um braço do fase 3 aqui. Acho que é extremamente benéfico isso, porque justamente nós temos instituições que têm perfeitas condições de negociar isso no mercado internacional com a chancela do governo, né? Enfim, não estou nem entrando nesse mérito, mas seguramente nós teríamos condições de negociar. Mas acho que não vejo isso, vejo com muito bons olhos, inclusive, não, de modo algum, acho que esse é um estudo de fase 3, né? com uma curiosidade para aqueles que não sabem ainda, né? A AstraZeneca, independentemente do resultado da fase 3, já está produzindo a vacina, já há um batch enorme de alguns milhões, né, dizem 400 milhões de vacinas que já estão prontas na AstraZeneca, esperando os resultados do estudo que deverão ser colocados em publicação até setembro. Ora, vamos raciocinar. A AstraZeneca vai assumir o prejuízo de 400 milhões de doses, ou 600 milhões de doses feitas e prontas para utilização. A Inglaterra, o Reino Unido, nós lemos o statement do National Health inglês, dizendo que só espera os resultados da fase 3 terminar, os 10.000 ingleses testados no fase 3, e que em setembro ela começa a vacinar a população. Então, assim, é uma medida do sistema, do SUS, digamos assim, inglês, que vai começar a vacinar a população do Reino Unido ainda em 2020. Então, assim, eu não acho que o Brasil tenha sido absolutamente, isso não passaria pela minha cabeça nesse momento. Também não, mas como uma polêmica que eu vejo aí, eu resolvi trazer a questão. E falando ainda em estudos clínicos, a gente tem aqui uma pergunta sobre a Astrid, ela parabenizou, né,
e pediu para você retornar, explicar um pouquinho melhor a questão do estudo duplo cego com Remdesivir e outra substância associada a ela. Não, isso não é, eu não sei se é um estudo duplo cego, eu não dei essa informação. A informação que eu dei foi de que entre as perspectivas de coisa nova, né, uma que me parece muito promissora é o ensaio clínico que está desenhado, e cujo desenho eu não vi, porque não foi publicado ainda, né, proposto pela associação de duas gigantes da indústria farmacêutica, a Gilead, que detém a patente do Remdesivir, né? Isso é uma outra discussão, como que vai ser, se vai ter quebra de patente, etc. O Remdesivir já deu muito pano para manga, digamos assim, nessa discussão, né? E a outra é o tocilizumab, que inclusive tem registro no Brasil. O tocilizumab é um inibidor de interleucina 6, que é usado para tratamento de artrite reumatoide, registrado na Anvisa já há alguns anos. Então, nós já utilizamos. Então, a utilização desses dois medicamentos, exatamente porque eles cumprem, digamos assim, um papel terapêutico nas duas fases mais graves que a doença tem, tanto na multiplicação viral intensa da primeira fase, quanto no padrão inflamatório, com pesada liberação de citocina, né, fazendo aquela cytokine storm, né, que todo mundo sabe. Então, isso talvez, do ponto de vista terapêutico, possa interferir sobre a gravidade, o tempo de internação em terapia intensiva desses pacientes, porque até o momento, os estudos com Remdesivir, o que eles mostraram? Eles não mostraram exatamente redução da mortalidade, eles mostraram como um outcome primeiro o número de dias de terapia intensiva. O estudo publicado com Remdesivir mostrou uma redução de 4 dias, em média, de tempo de terapia intensiva. O que, se você for imaginar custos hospitalares, morbidade para o doente entubado, etc., é alguma coisa significativa. Talvez associando isso a um outro medicamento, nós consigamos, para esses pacientes tão graves, ter um resultado. Mas a metodologia de como eles serão incluídos, em que momento a medicação vai ser aplicada, isso eu não posso dizer porque eu não sei. Obrigado. A Alexandrina de Queiroz parabenizou, a professora Suzana Leitão também, né? E a professora Suzana Leitão menciona aqui: quem me dera que o Comitê Estadual, né, do Rio ainda estivesse ativo com os notáveis. E Márcia Jambiage, ela também parabeniza a tua apresentação e gostaria de saber se as pessoas que têm IgG positivo e foram assintomáticas podem ser consideradas para teste de doação de plasma. Essa pergunta já foi feita, né? De certo modo, né? Acho que eu já respondi, né? O protocolo está sendo conduzido aqui no Rio pelo Hemorrio, né? E o pessoal do Hemorrio está bastante qualificado, então quem for um virtual candidato pode ligar direto para lá e dizer: olha, eu fui, mas precisa ter tido PCR positivo, tá, gente? É um critério de inclusão, né? Tem que ter. Os Estados Unidos é outra modalidade, eles incluem todo convalescente com 28 dias, se tiver tido um PCR, nem precisa ter um de negativação e já colhe para doar. Aqui a gente está exigindo está tendo um critério um pouquinho mais rígido, mas pode telefonar para o Hemorrio, porque eles, sem dúvida, saberão explicar. A Astrid, ela diz que teve sintomas de Covid na segunda semana após o Carnaval, no Rio de Janeiro, e ela pergunta se ela ainda pode fazer algum teste para saber se ela teve Covid, né? Então, o que ela poderia fazer agora, nesse momento, se ela teve sintomas na segunda semana após o Carnaval? Pode, ela está a Astrid está num bom momento de fazer um teste sorológico confiável, com medida de IgG e IgM, né? O esperado é encontrar uma IgM negativa e uma IgG eventualmente positiva. Quer dizer, isso não quer dizer que você seja, digamos assim, você tem uma taxa de anticorpo neutralizante, porque isso também, gente, é preciso ficar claro, né? Nós já tivemos essa discussão, os imunologistas sabem isso muito melhor do que nós, né?
Assim, nós não podemos dizer que o fato... Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Eu fiquei feliz da vida quando recebi o meu teste sorológico, porque eu estou com 34 de IgG. É um espetáculo, parece um sonho de consumo, né? Agora, assim, por quanto tempo, né? Eu estou imunizada para essa cepa circulando? Possivelmente sim. Mas eu estarei imunizada para uma eventual segunda onda? Não sei. Quanto tempo? É por isso que tem que ter vacina, né? Quer dizer, e aí surge a dúvida da vacina, né? Quer dizer, a vacina vai dar proteção por quanto tempo, né? Ela é segura, ela vai proteger, mas ela vai proteger por quanto tempo? Nós sabemos que deve ser, a vacina é injetável, dose única, né? Mas nós sabemos que esse vírus, ele é muito pouco mutável, ele não tem nada a ver com o vírus da influenza, né? Por isso que a gente toma vacina da gripe todo ano, né? O vírus da influenza é muito mutável, esse vírus muta muito pouco, né? Ele já sofreu algumas mutações no Brasil, ele já se abrasileirou de certa maneira, mas isso não mexeu na virulência dele, né? Nem para mais e nem para menos. Então, assim, ele é pouco mutável nesse sentido. Então, a vacina pode ser que ela confira uma imunidade por um tempo mais prolongado, mas nós não sabemos isso. Professor Massuda, eu gostaria de fazer uma pergunta. Professor Massuda? Seu microfone, professor Massuda. Massuda, o microfone. Alô? Sim, agora sim. Então, desculpa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a doutora Margarete por estar conosco e que é uma grande honra para todos nós. Eu ouvi com atenção algumas coisas que foram colocadas e uma delas que me pareceu muito interessante, e a senhora já comentou um pouco, são essa questão dos anti-inflamatórios, essa segunda onda. E a senhora já respondeu também que existem grupos trabalhando muito pesadamente para conseguir resolver essa situação. A pergunta que eu tenho é mais sobre essa segunda fase da inflamação, se esses anti-inflamatórios comuns que nós temos no mercado, se eles não seriam úteis nessa fase. Só que a pergunta é, eu não sou médico, eu não poderia fazer uma pergunta que talvez seja boba, mas se esses anti-inflamatórios poderiam ser utilizados preventivamente como são utilizados os antitrombóticos, né? Essa é uma questão. E a segunda questão é que eu gostei muito quando a senhora fez uma provocação, falou do Darwin, e aí eu vou retornar fazendo uma segunda provocação, que eu gostei muito da história do Darwin. Que às vezes eu vejo a medicina como ela, de uma certa maneira, prolonga as nossas vidas. Isso permite com que os nossos DNAs não muito bons fiquem circulando na população. E a medicina acaba que, por conta dessas coisas, ele funciona atrasando um pouco o processo seletivo. Não que atrapalhe ou faz, mas atrasa no tempo. A senhora concorda? Tem alguma opinião sobre isso? Muito obrigado. O Massuda faz pergunta difícil, né, professor? Difícil. A segunda pergunta eu não saberia responder, né? Não sei, diria com toda a honestidade científica, não sei, não tenho nenhuma base para responder esse questionamento. A outra questão, a sua primeira questão, do ponto de vista terapêutico, né? Na verdade, os primeiros estudos publicados, professor, pelos chineses, já contraindicavam o uso de anti-inflamatórios não esteroides. Então, hoje, e depois nós começamos a usar muito precocemente medicação anticoagulante nesses pacientes, né? Nós sabemos que algumas, inclusive, se nós usarmos heparina, por exemplo, né, heparina dose plena, tem estudo com heparina dose plena, tem estudo com heparina de baixo peso molecular,
tem estudo com os novos anticoagulantes, né, rivaroxabana, apixabana, etc. Então, assim, esses medicamentos eles também parecem ter uma ação um pouco anti-inflamatória, né, na medida em que atuam na microcirculação pulmonar, na microcirculação renal, etc. Mas os chineses, desde o início, né, surgiu até aquela discussão do esteroide, até porque, quando usados concomitantemente com medicação anticoagulante, poderiam, inclusive, aumentar muito o risco de sangramento. E já houve óbito de pacientes com COVID grave por hemorragia cerebral por utilização de dose plena de anticoagulante. Então, também nós não sabemos responder nem quais são os melhores, porque os estudos estão saindo, tem muita coisa saindo agora, qual é o melhor anticoagulante e o que pode ser usado para reduzir as interações farmacológicas danosas. Então, até que prova em contrário, né, os ibuprofeno, né, era esse o nome que eu queria me lembrar, né, os medicamentos da família dos anti-inflamatórios não esteroides estaria contraindicado. Então, assim, a princípio, nós usamos com muita parcimônia. E a outra questão que se coloca são os esteroides, são os corticoides, né? Os corticoides foram muito controversos, os chineses diziam logo nos primeiros trabalhos que não era para usar de jeito nenhum, nós chegamos, inclusive, a repetir isso, não usar corticoide. Os espanhóis depois mostraram nos trabalhos deles que eles usaram corticoides em alguns casos, sim, naqueles casos que desenvolveram síndrome de angústia respiratória grave, paciente com pulmão branco e precisava de ter uma utilização, né? Alguns usaram junto com tocilizumab, outros usaram só corticoide, de modo que eu diria que nós ainda temos mais perguntas a responder do que resposta, professor. Muito obrigado. A Adriana está querendo fazer uma pergunta? Não? Tem. Oi? O microfone está desligado. Boa tarde. Eu queria muito agradecer a sua palestra, o seu conhecimento, a sua bagagem e de compartilhar isso com a gente. Praticamente a senhora me respondeu, eu queria saber o que a senhora recomenda como protocolo para os casos leves, que a gente viu essa diferença realmente da China para a Espanha. A Espanha montou uma rede de colaboração e eu tenho visto lives da Marina Bucar e ela defende muito o anti-inflamatório já nos casos moderados, na fase 2B da doença. E o que a senhora acha em relação a esses protocolos de fase moderada, que eu acho que a grande mudança que houve da China para a Espanha, que eles começaram a usar mais precocemente esses anti-inflamatórios, e ela relata que com 15 dias da mudança desse protocolo, houve uma queda drástica na mortalidade. Então, eu queria saber o que a senhora acha a esse respeito. A minha segunda pergunta é como que a gente calcula RT se basear nesse indicador de taxa de transmissão, testando tão pouco aqui no Brasil. Eu acho, assim, eu fico pensando como é difícil utilizar esse indicador aqui no Brasil. E, bom, vou ficar nessas duas. Eu queria fazer uma terceira, mas vou aguardar a senhora me responder primeiro essa. Os cálculos para RT têm sido feitos, Adriana, nos locais onde tem sido testado um pouco mais, né? Então, por exemplo, onde as cidades nas quais tem sido desenvolvido o protocolo conduzido pela Universidade de Pelotas, eles têm feito cálculo, sim. Manaus foi feito cálculo, o RT ainda estava meio alto, mas eles estão, por conta deles, conduzindo agora o inquérito sorológico, onde vão incluir 5.000 pessoas, o que seguramente vai dar, pelo desenho que eles fizeram, um cálculo de RT melhor, mais seguro, né?
Mas, assim, os epidemiologistas estão batendo cabeça, coitados, buscando respostas. Quer dizer, hoje o que a gente pode é estimar que nós ainda não tenhamos um RT abaixo de 1 na maior parte do Brasil, né? Mas talvez Santa Catarina tenha, talvez Curitiba tenha, talvez Porto Alegre tenha, né? O próprio Rio Grande do Sul, né? E assim, né, só complementando, há uma série de questões que essa pergunta traz também para nós, Adriana, né? O que acontece com essas populações? Foi só uma questão administrativa e cultural que fez esse resultado tão diferente? Foi só porque o Rio de Janeiro tem essa quantidade enorme de milhões de pessoas que vivem em comunidade que faz essa diferença? Eu não sei responder, né? Tenho muita curiosidade. Mas o fato é que assim, nós temos muitos RTs diferentes, né? Quando eu disse, nós temos 27 epidemias e portanto, devemos ter aí 27 RTs diferentes, né? Então, na média, hoje eu poderia dizer que nós não estamos num momento confortável nem seguro, na maior parte dos locais, de fazer essa abertura generalizada. Quanto ao uso de anti-inflamatório, que foi sua primeira pergunta, eu vejo, assim, clinicamente, eu vejo com muita simpatia, sabe, Adriana? Assim, não tenho informação, mas assim, nos pacientes que eu tratei pessoalmente, assim, que eu acompanhei junto com colegas, né, nós medimos, via de regra, de todo paciente grave, em terapia intensiva entubado ou não, aquele paciente que entra no hospital porque ele dessatura, tem uma pneumonia que compromete 50% ou mais de vidro fosco no pulmão, bilateralmente, ele tem indicação de internar. Então, ele vai usar oxigênio em fluxo alto e você mede interleucina 6. Se ele tem interleucina 6 alta, não há razão de você esperar o paciente piorar. Então, nos que eu tratei, eu usei em todos. Eu usei tocilizumab em todos os pacientes. E, assim, o resultado foi muito bom. Então, eu acho que é promissor. E quando eu digo não sou eu, né? Não sei, mas assim, outros colegas fizeram a mesma coisa, né? Os espanhóis, na medida do possível, né, eles não tinham tanta disponibilidade. Você certamente conversou com alguém de lá, né? Os italianos menos, eles fizeram menos, e talvez por isso tenham tido também uma mortalidade tão alta. E também era muita gente muito idosa, né? Muito idosa, né? A letalidade assim acima de 80 anos foi 15%, assim, foi muito dura a situação lá. Doutora Margarete, continuando aí essa questão, né, além dos corticoides e do anticoagulante, a gente tem a outra polêmica, que é a busca dessa cura milagrosa, e com o uso de ivermectina, anita, azitromicina. E aí a Ingrid pergunta aqui, né, já que é algo que está sendo muito utilizado até em termos de automedicação, as pessoas estão comprando e levando para casa. Né? Então, eu sei de casos desses, né, das pessoas já estarem adquirindo já preventivamente. E aí, mas em termos de tratamento mesmo, a Ingrid pergunta qual a sua opinião hoje sobre ivermectina, anita e azitromicina no início da infecção? Olha, eu não recomendo, né, de modo algum, né? Vou repetir, né? Eu não recomendo de modo algum, até que alguma informação científica me demonstre de que isso possa funcionar. O que nós sabemos desses vermífugos, digamos assim, né? Já amplamente conhecidos e utilizados no mercado, né? Nós sabemos que houve alguns estudos, né, nesse redirecionamento de fármaco, né, que se fez, inclusive no Brasil, né, entre 2.000 fármacos, esses dois parece que in vitro, vou repetir de novo, in vitro, tiveram alguma ação antiviral. In vitro, para ser usado em ânima nobile, né, a diferença é muito grande, o caminho é muito longo. Então, nós sabemos também que há ensaios clínicos sendo feitos com nitaxazonamida, que é a onita, né, tem sido feitos com ivermectina, eu desconheço, mas assim, eu considero que é uma temeridade
né? Eu diria mesmo uma irresponsabilidade, isso que eu tenho visto ser feito em algumas áreas do Brasil, em que o paciente tem sintoma, vai na rede privada ou pública e recebe aquele saquinho que mais parece bala de Cosme e Damião, onde dentro é colocado comprimido de zinco, ivermectina, uma vitamina C e, eventualmente, alguns com azitromicina por 5 dias ou não. Né? Não vejo por que essas pessoas vão melhorar de qualquer maneira, são formas leves. As formas leves e moderadas, o que eu recomendaria é, dependendo dos fatores de risco do paciente, anticoagulação precoce, isso sim, né? E sintomáticos os pacientes, que aliás foi o que eu usei, né? Eu tive uma forma moderada, 25% de compromisso de vidro fosco no pulmão, eu usei anticoagulante desde o meu primeiro sintoma, que foi perda do paladar e do olfato. Acordei um dia, não sentia gosto de nada e comecei naquele momento a utilizar, e o resto foi sintomático, enfim, paracetamol, e eventualmente, se tivesse caído a oxigenação, teria que ter recebido oxigênio, que é o que se faz quando o paciente interna sem gravidade. Mas não recomendaria absolutamente a utilização desses medicamentos da forma empírica, como vem sido feita, eu diria mesmo impunemente, né? Porque esse doente vai melhorar de qualquer maneira, não porque tomou esses remédios. Você terminou que até respondeu uma pergunta minha, né? Que era, eu tinha anotado, era justamente se não seria mais efetivo até o uso off-label, e se não é um uso off-label também do anticoagulante para tratar a COVID, do que até a cloroquina, se for considerado puro, né? Só uma medicação só, o anticoagulante e ou o corticoide ser provavelmente mais eficaz do que a cloroquina ou qualquer uma desses outros fármacos que não são nem sequer antivirais e comprovadamente antivirais, né? Eles são vermífagos, antiparasitários, antibactericidas, tudo, né? Ou mais específico ou amplo, mas é muito incomum a gente ter uma substância que é um antibiótico bactericida ser antiviral também, um antiprotozoário ser antiviral também, né? Um vermífugo ser antiviral. Isso geralmente já é algo muito incomum. E quando as pessoas usam esses tratamentos que muitas vezes têm alguns protocolos que têm algum resultado que demonstram que possam ter algum resultado positivo no tratamento e recuperação, geralmente são associações e também tem o corticoide e o anticoagulante junto, né? No que eu vi até hoje e de alguns protocolos. E até acho até que é desnecessário, de repente, essa questão do governo querer impor aquela tal protocolo de cloroquina, hidroxicloroquina, se os hospitais já têm os protocolos ou não têm, porque a gente já vê que tem esses usos e geralmente não é um uso monodroga, né? É um uso de uma associação de fármacos e que está sendo utilizado, seja off-label ou não, né? Mas tem essa necessidade de ter um protocolo, se já não tem esses protocolos já estabelecidos e sendo utilizados? Eu acho, Danilo, eu sou completamente cética em relação a esses protocolos. Acho que não tinha que ter protocolo de coisa nenhuma, né? O paciente tem que ser visto. Por isso é que eu defendo hoje que esses pacientes de moderada gravidade, né, tendo algum grau, ou pela idade, ou por razões sociais, ou por serem diabéticos, ou por terem deveriam estar num local sendo olhados, né? Se eles estão caindo a oxigenação, se eles têm indicação de usar. O uso de anticoagulantes não tem nada de label, né? Porque a doença é trombogênica, a doença começa a evoluir logo na fase inicial virêmica, ela vai fazendo obstrução da microcirculação, então não tem, é uma indicação incontestável, né? Ninguém mais hoje considera não usar, né? Por outro lado, essas medicações que não têm ainda uma ação demonstrada, né, esse protocolo governamental que foi feito, né, essa questão da cloroquina, né, enquanto ela estava na China, né, aliás, eu já disse isso, vou repetir, né, não há dúvida de que ela foi, ninguém sabia nada desse patógeno, nada, não tinha nada para fazer, e tinha estudos mostrando que a hidroxicloroquina, a cloroquina, tinha uma ação in vitro antiviral. Então, assim,
Que ela tenha sido, durante um tempo, o fármaco da esperança, como eu chamei, é perfeitamente justificado, né? Que ela continue ainda ser estudada para dar uma resposta para caso leve e moderado, para caso grave, ela praticamente caiu por terra, não tem mais protocolo. Ninguém mais está usando em forma grave, já tendo passado a fase virêmica, inclusive. Não teria nenhuma justificativa, não existe mais, nem no Brasil, ninguém usando. Embora nós saibamos que no início da epidemia, 2 meses e meio atrás, ainda se usava. Para a forma leve, eu não vejo justificativa para isso. Isso, a meu juízo, né, eu vou usar uma expressão talvez um pouco forte, né, eu acho que é uma maneira de enganar o paciente, porque o sistema não é capaz de dar a ele a atenção pessoal que ele merecia receber, porque é difícil quando é muita gente. Então, a pessoa mora numa comunidade com pouco acesso, aí você diz, então, toma esse remédio aqui, vai para casa, ela vai para casa com aquele saquinho e tal. Mas se ela cair a oxigenação, não seria melhor que ela tivesse no local, em observação, durante pelo menos 7 dias, recebendo atenção, alguém levando comida, já que a doença cursa nas formas moderadas, /moderadas, né, com uma intensa astenia, muita dificuldade, uma fraqueza muscular danada. Então, assim, esse paciente precisaria de uma atenção especial e não necessariamente internação hospitalar e outras condutas mais complexas, né? Respondido. Doutora Margarete, a gente tem mais algumas perguntas, mas eu acho que o nosso tempo está acabando. Bem, tem uma aqui que está na polêmica da vez, que é da Renata Castro. Ela parabeniza também pela apresentação, e ela pergunta qual é o canal mais confiável atualmente para se obter os dados de Covid no Brasil, em meio a essa questão da polêmica que estamos vivenciando agora, né? De onde saem os dados mais confiáveis e como obtê-los, e isso chegar à população agora. Olha, eu acho que eu tive uma entrevista com o ex-secretário Gabardo, do Ministério da Saúde, né? E eles estão produzindo, a partir de São Paulo, junto com várias secretarias da saúde, estão produzindo dados e emitindo relatórios. Além disso, né, órgãos de imprensa, junto com outros, se uniram no sentido também de produzir relatórios. Então, eu acho que esse site, né, da Covid-19, eles são acessáveis, e eu acho que a imprensa também está recebendo esses casos todos computados, né? E quando eu digo caso, eu não estou falando só de óbito, né? Eu estou falando o óbito do dia e acumulado, como tem que ser, como era na época daquelas lives, entrevistas coletivas, na época do ministro Mandetta e sua equipe, né? Então, casos do dia, caso e óbito, casos acumulados. Porque se você não soma os casos acumulados, o que aconteceu com aqueles que morreram na véspera ou nos dias anteriores, né? Eles caíram em que despenhadeiro e desapareceram. Então, portanto, essa transparência nos dados, eu acho que... E assim, a impressão que eu tenho é que o próprio governo não vai ter muito jeito, não vai ter muita saída, né? Vai ter que produzir os dados de uma maneira mais correta, de novo, para que nós, inclusive, não sejamos o que eu também já usei essa expressão, né? Párias epidemiológicos, né? Como a Universidade Johns Hopkins, que analisa os dados do mundo inteiro desde o início da epidemia, chegou a nos retirar do seu site de análise durante algumas horas, e depois voltamos. Mas, enfim, grupos de análise como o Imperial College, né? Grupos muito confiáveis, né? É preciso que o Brasil volte a produzir e dar dados confiáveis, sem dúvida. Então, acho que talvez a última. Temos mais algumas perguntas, mas eu acho que o tempo está esgotando. Tem uma aqui do Francisco Pontes, doutora Margarete, sobre o uso de imunização passiva com anticorpos heterólogos. Seria uma estratégia viável do ponto de vista clínico?
Eu não saberia responder essa pergunta. Essa pergunta tem que ser feita a um imunologista mais qualificado do que eu para responder. Eu realmente não tenho nenhuma base do que eu li de trabalhos até o momento para lhes dar uma resposta sobre isso, né? Não sei dizer nem que sim, nem que não, baseado em algum trabalho que eu tenha lido. Então, eu lamento, mas eu não sei responder essa pergunta. Então, a doutora Margarete, se uma pessoa se infecta, mesmo que seja de forma branda, mas mora com pessoas de grupo de risco, o adequado não seria ela ficar no hospital para evitar contaminar as pessoas da casa? Não, ela não pode ficar num hospital se ela não tem clinicamente uma justificativa para isso. Ela poderia ficar num outro local. Para isso é que eu estou dizendo que seria adequado que a rede pública, o próprio SUS, tivesse essa condição de albergar essas pessoas, já que o tempo de isolamento ou distanciamento de seus contatos recomendável seria no mínimo 14 dias, o que é um tempo bastante longo para a pessoa ficar afastada. Eu acho que você não mencionou exatamente isso, mas não sei se alguns países teriam uma categoria para o que você está dizendo, doutora Margarete, que seria, além de você ter postos de saúde, hospitais, diferentes estruturas hospitalares, mas você também ter albergue para a saúde, para esses casos, né? O Brasil acho que não tem, né? Não sei se alguns países tinham para disponibilizar esses casos de separar uma pessoa infectada que poderia estar contaminando uma pessoa de grupo de risco em sua residência e tirar ela de sua residência, já que não pode tirar toda, né, o resto do grupo. Quem fez essa pergunta, ou você, já praticamente respondeu, entendeu, Danilo? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o ideal, o mundo ideal, seria que nós tivéssemos locais onde as pessoas pudessem ficar durante os 14 dias até que elas negativassem e pudessem voltar para os seus contatos, entendeu? Não tem dúvida, eu acho que sim. Mas, assim, isso não aconteceu A China chegou a fazer isso, né? Vocês se lembram que a China fez aquele enorme hospital? Ali não tinha só grave, né? Ali tinha muita gente que morava sozinho, ou que não tinha condição de ficar em casa, né? A Itália e a Espanha, por exemplo, sofreram muito, né? Todo mundo viu o número de pessoas que morreu em casa, né? Sem nenhuma assistência, aquelas pessoas que ficavam ali mortas durante 24, 48 horas até serem retiradas, né? Exatamente por não terem essa estrutura do chamado Sistema Único de Saúde. Até Nova York viveu isso, né? Eu conversei com colegas de Nova York, tem brasileiros que trabalharam em Nova York no auge da epidemia e que contam, né, a exaustão completa do sistema de saúde, a indisponibilidade de respirador para todo mundo, não ter onde botar as pessoas, morte domiciliar, sobretudo em população negra, mais excluída socialmente, né? Vocês viram que a mortalidade lá tem uma questão étnico-social, claro que não é por razões étnicas, mas por razões sociais. E aqui também, né, a nossa mortalidade já está maior, 40% na população negra do que não negra, né? Então, assim, na verdade, a epidemia hoje tem um componente, digamos assim, além da sua complexidade social, que me parece muito pesado e ainda sem resposta, né? Inclusive no Brasil. Doutora Margarete, foi um prazer enorme tê-la conosco. Acho que todo mundo ficou muito contente e satisfeito com a sua apresentação, extremamente lúcida, clara, objetiva, muito didática. Então, nosso agradecimento de coração em nome do programa e dos seminários integrados, né, em nome da professora Isabela, também da professora Sônia. Vocês querem dar mais alguma palavra, professora Sônia, professora Isabela? Eu só queria agradecer, e agora acho que as pessoas para as quais eu comentei, que eu não tinha dúvida que ia ser um seminário fantástico. Acho que as pessoas que não a conheciam agora não tem dúvida nenhuma de por que eu tinha comentado isso. Realmente foi sensacional, a gente até trocou umas mensagens agora, você não tem ideia da quantidade de elogios sobre o seu seminário, e a gente fica muito feliz
por a senhora ter dispensado um pouquinho do seu tempo para falar aqui conosco. Então, eu agradeço muito, muito mesmo, em nome do programa, dos alunos, dos docentes. Então, muito obrigada pela sua generosidade. Imagina, eu que agradeço, Sônia, uma honra. Obrigada, professor Massuda, pelas perguntas, a Adriana, Danilo e todos os que me encaminharam perguntas. Lamento, eu sou muito sincera, tenho o jeito muito claro de dizer quando eu sei, quando eu não sei. Né? E essa é a melhor maneira da gente fazer ciência. Né? Claro. Então, você não tem a dúvida de que eu vou ler sobre isso agora, na próxima meia hora. Pode ser que numa próxima conversa eu saiba responder. Muito obrigada a vocês pela gentileza do convite e bom trabalho. Né? Tá bom? Obrigada. Gente, convido os alunos agora, por favor, para a nossa reunião do programa, tá? Vocês já têm o link, é só sair dessa reunião para a próxima, tá? Tchau, gente. Beijo. Tchau, Sônia. Tchau. Obrigada, doutora Margarete.